Olá pessoal, sou a doutora Anita Mione, advogada especializada em imigração e estamos aqui para mais uma live. Então, mantendo o nosso compromisso sempre com divulgar sempre informações verdadeiras para brasileiros, tanto aqui quanto no Brasil, a gente está fazendo mais um evento e vamos sempre continuar tentando ajudar a comunidade brasileira da melhor maneira possível. Então, lembrando como as coisas funcionam, primeiro a gente responde as perguntas que já foram enviadas. E se o tempo permitir, pode mandar sua dúvida aqui e a gente vai tentar responder da melhor maneira possível no final, ou fica para a próxima live, pode deixar que a gente vai fazer mais uma, tá bom, gente? Então vamos lá, começando com a Célia. A Célia, a mãe dela tem 74 anos e conseguiu visto para viajar, mas ela está com medo. A pergunta da Célia é se ela pode pedir o visto como acompanhante. Ela tem 49 e a mãe dela tem 74. Célia, questões de visto são muito difíceis, porque não existe um critério claro que o consulado americano segue para emitir ou não o visto. Então, vamos lá. A questão de acompanhante depende da necessidade da sua mãe. Só o fato da idade nem sempre é o bastante. Se a sua mãe for uma mulher saudável, que espero que ela seja, ela não necessariamente precisa de uma acompanhante. Se ela tem algum tipo de deficiência, já aumenta a sua chance de conseguir o visto para acompanhar. Mas sempre tente mostrar que você tem vínculos também no Brasil e que você não tem a tendência de vir para os Estados Unidos para morar ilegalmente. Ok, gente? Então vamos lá agora para... boa sorte, Célia, com visto. A Luciane tem uma filha de 19 anos que tem vontade de fazer faculdade aqui nos Estados Unidos. Ela tem 2 tias que já são legalizadas e ela quer saber o que as tias podem fazer para ajudar ela. Bem, a questão ela vai tentar conseguir o visto de turista. Para o visto de turista, ela tem que provar que ou vocês aí no Brasil ou as tias dela aqui nos Estados Unidos têm condição financeira de pagar os estudos dela, a moradia e gastos, né, de dia a dia, sem que ela tenha que trabalhar ilegalmente aqui nos Estados Unidos. Porque o visto de estudante não permite que a pessoa trabalhe durante os estudos. Então, a questão depende muito, então a gente também não pode falar quanto que precisa provar que tem, por quê? A questão é qual a escola que ela vai estudar, qual é a área onde ela vai morar, quanto gira o aluguel, se ela vai pagar aluguel, se ela vai viver com a tia, etc. Então, tem que montar as finanças certinhas e provar que sobra dinheiro para que a sua filha estude aqui nos Estados Unidos. A Camila gostaria de saber se ela solicitar a mudança de status de turista para estudante, se ela perde o visto de turista. Inicialmente não, você só perde o visto de turista se você ficar ilegalmente aqui nos Estados Unidos. Mas lembrando que visto de turista, ele é concedido com muito poder de decisão, tanto no consulado americano quanto na fronteira aqui dos Estados Unidos. A fronteira eu menciono não só a fronteira do México, mas o ponto de entrada, o que quer dizer o aeroporto. Então, quando você chega aqui, a pessoa que vai fazer a vistoria do seu visto pode decidir revogar o visto sem te dar razão nenhuma. Então, é sempre muito cuidado com não só extensões de visto, para ter certeza que elas são bem feitas, e também com troca de status, porque você nunca quer ficar aqui ilegalmente e perder o seu visto de turista. Maria das Graças tem um visto recente e quer vir para os Estados Unidos, só que ela gostaria de ficar mais de 6 meses. Como proceder durante a imigração? Ela não quer perder o visto dela. Maria das Graças, é complicado, um pouco delicada a sua resposta, porque eu nunca quero dizer para ninguém mentir para a imigração quando estiver entrando aqui no país. Porém, você nunca deve dizer que tem a intenção de ficar mais de 6 meses. Por quê? A partir do momento que você disser que você tem a intenção de ficar mais de 6 meses, você não vai ser permitido entrar nos Estados Unidos. A máximo de estadia que vai ser permitida para você é de 6 meses. O que você pode fazer é entrar por 6 meses e pedir a extensão de visto, de permanência, né? A extensão da sua permanência de turista aqui, justificando por que você quer ficar mais tempo e também mostrando que para você ficar mais tempo, você tem não só onde ficar, mas como financiar a sua estadia sem ter que trabalhar no país ilegalmente. A Luna pergunta quais são as consequências para quem fica além do prazo de visto. Então, acho que eu já até comecei a falar isso para vocês. Quem fica além do prazo de visto, primeiramente, perde o visto de turista, não vai conseguir entrar com o mesmo visto. A segunda coisa é que existe um castigo.
se você fica mais de 180 dias além da sua estadia permitida, você pode pegar 10 anos de castigo. Então, muito cuidado para quem não tem a intenção de ficar ilegalmente, quer voltar para o Brasil e não quer pegar esse castigo. Tem que tomar muito cuidado com a permanência que é permitida. A Magna tem um amigo que veio para cá com visto de turista, ganhou 6 meses de permanência. Gente, 6 meses é o comum, é o mais comum e é o máximo que uma pessoa tem. Não tem ninguém que tenha 1 ano, que entra aqui e tem 1 ano de permanência. Ficou 5 anos, mas veio embora, mas já faz 14 anos que vem. Lembrando, gente, o castigo de 10 anos, ele só começa a contar a partir do momento que a pessoa sai dos Estados Unidos. Não adianta ficar dentro dos Estados Unidos e achar que os 10 anos já contam. Não contam. Contam só quando a pessoa sai do país. O visto era de 10 anos, ele venceu. Claro, se ele não tivesse vencido, ele teria sido revogado. Nunca foi renovado. Agora ele quer tentar o visto e está com 62 anos. Como proceder? Bem, primeiramente, eu vou recomendar que ele não minta para a imigração. Quem mente para a imigração hoje em dia não consegue visto e se torna todas as tentativas de visto mais difíceis no futuro. Principalmente porque hoje em dia todos os dados estão digitalizados. Então, o consulado americano pode simplesmente entrar no sistema e ver que a pessoa já teve carteira de motorista, ou já teve uma deportação prévia, ou já tirou um social, ou tax ID, enfim. Então, nunca tente mentir numa entrevista de visto, porque as chances são que eles já sabem a verdade. Outra recomendação que eu tenho é mostrar o máximo de vínculos possíveis. Então, se tem emprego fixo, se tem propriedade, etc. Isso sempre ajuda. A terceira coisa, gente, que é muito importante também, para que área essa pessoa está indo? Por exemplo, uma pessoa que vem fazer turismo em New Jersey, né? Muito cuidado, porque Newark, por exemplo, tem uma comunidade brasileira muito grande. Então, talvez pode configurar que a pessoa quer vir para ficar ilegalmente. Então, cuidado para onde ir. Eu sempre recomendo vai para Orlando. Ou para Nova York também, né? Nova York tem bastante turista, mas cuidado também para onde a pessoa quer vir. Ok, então vamos agora para a questão da Larissa. A Larissa assistiu o nosso vídeo sobre visto de noivado. Obrigada, Larissa. E ela quer saber como funciona esse visto para casais homoafetivos. Essa pergunta é a mais fácil que eu acho que eu vou ter hoje à noite. Da mesma forma, a lei americana não permite a discriminação. Então, a verdade é que realmente é a mesma forma. Tem que mostrar que você esteve não com cônjuge, né? Com noivo ou noiva nos últimos 2 anos, pessoalmente, e que tem a intenção de se casar dentro de 90 dias após ter entrado nos Estados Unidos. Bem fácil. O Jonathan assiste também nossos vídeos e ele falou que acha maravilhosa a minha sabedoria e exatidão em forma simples que nos faz entender sobre todos os assuntos de visto e imigração. Muito obrigada, Jonathan. Isso é um elogio maravilhoso e eu sempre tento realmente explicar da forma mais simples possível. Ele pretende se casar com um brasileiro que é cidadão americano. Como é a burocracia? Ele nunca veio aos Estados Unidos. A burocracia é um pouco diferente. Então, no seu caso, você se casaria no Brasil e faria a aplicação pelo Brasil. Então, o que acontece? Você primeiro vai ter que provar o seu relacionamento, que o relacionamento é verdadeiro, com fotos, qualquer conta conjunta que vocês têm, novamente provando que vocês têm vínculo juntos como casal. E o seu casamento vai ser aprovado primeiro, você vai fazer o exame médico aí no Brasil, os maiores polos geralmente são Rio de Janeiro e São Paulo, e vai fazer a entrevista consular aí no Brasil. A maior diferença é que a burocracia demora um pouquinho mais. Então, como geralmente uma pessoa que já está aqui nos Estados Unidos vai demorar de 11 a 13 meses para se legalizar, gente, não é mais de 6 a 8 meses, são de 11 a 13. Na verdade, o site da imigração está dizendo agora que são de 11 a 26 meses para nossa área. Então, cuidado com quem promete as coisas muito rápido, porque vão decepcionar vocês. No seu caso, vai demorar um pouco mais de 1 ano e meio, ok? Então, já fica preparado por um tempinho de espera, Jonathan. Boa sorte e, mais uma vez, obrigada por seguir a gente. A Andrea tem um namorado que vive na Flórida, é brasileiro e só possui green card. Ela mora no Brasil, não tem bens, imóveis nem dinheiro aplicado. Então, o que ela está dizendo pra gente? Ela não tem como provar vínculos pro visto. E eles querem casar. Qual é o melhor meio?
pois para conseguir um visto de turismo não é fácil devido às condições financeiras, verdade. Então, a melhor forma para você seria o visto de noivado. Então, o visto de noivado, o que a gente vai precisar? Novamente, provas que vocês estiveram pessoalmente juntos nos últimos 2 anos, provas de vínculos que vocês têm, geralmente isso pode ser provado com fotos, a tradução da sua certidão de nascimento, caso você tenha sido casada antes ou ele, também a certidão de divórcio para provar que vocês dois estão desimpedidos para casar, e alguma coisa que prove que você tem a intenção de se casar dentro de 90 dias após entrar nos Estados Unidos. Aí tem gente que acha que isso tem que ser convite de casamento, pagamento da igreja reservada, etc. Nada disso. Só precisa de um texto juramentado, só você fazendo uma declaração que você tem essa intenção de vir para os Estados Unidos e se casar. Essa declaração tem que ser assinada em cartório. Lembre disso. E para o seu namorado, ele pode fazer isso com o Notary Public, né? Que aqui é bem mais fácil. Eu sei que aí tem uma burocracia maior de cartório, mas ela é chata, mas necessária. Ok? O Daniel pergunta quanto tempo seria melhor da entrada nos documentos depois de casar. Daniel, essa questão é muito subjetiva. Por exemplo, tem gente que acha que são 6 meses. A regra é 6 meses, eu vou esperar só 6 meses e eu vou dar entrada no meu papel. Só que tudo depende dos vínculos que você vai provar. Os vínculos, geralmente, que eu recomendo para os meus clientes são contrato de aluguel, conta conjunta num banco, movimentada. Não adianta, gente, ter uma conta conjunta que ninguém mexe, ninguém deposita dinheiro, ninguém vai no supermercado, ninguém abastece o carro, etc. Uma conta que não tem movimento não prova vínculo nenhum, gente. Mas o que? Fotos, é claro, fotos do casamento, fotos do dia a dia, conta de luz. Se o casal tem a conta de telefone, um plano de celular, família, também ajuda, etc. Digamos, vínculos. Então, uma pessoa que espera 6 meses para aplicar, mas não tem vínculos, não está numa posição melhor da pessoa que aplicou só 1 mês depois ou até no dia seguinte do casamento. Então, tem gente que já está numa posição boa para aplicar 1 mês depois, porque com 1 mês ele já tem pelo menos um mês de extrato bancário, 1 mês de conta de luz, etc. Então, depende da situação, mas eu espero ter esclarecido um pouquinho para você. A Fabiola tem um filho de 19 anos que nasceu em Framingham, Massachusetts, que tem a diabetes tipo 1. Ele esteve internado 2 vezes na UTI de Cambridge. Ela pergunta se teria condições de pedir o visto emergencial para estar aí com ele. Então, primeiramente, para o visto emergencial, precisa haver uma emergência. Então, você teria que provar que existe um evento que vai acontecer no futuro que você precisa estar presente com seu filho. Então, vai que seu filho vai fazer algum tipo de cirurgia que é decorrente desse problema que ele tem, ou que ele está internado novamente, espero que não seja essa a situação. Mas um visto emergencial precisa de haver uma emergência, sendo assim um evento. Você nunca quer ter o risco que a o consulado americano no Brasil vai pensar que você simplesmente quer vir morar com seu filho legalmente. Então eu recomendo que a documentação médica seja enviada para que você possa mostrar no consulado, e se há realmente um evento, mostre também prova desse evento. Olha, ele vai ter cirurgia tal dia. Se você documentar isso, também fica mais fácil. Boa sorte, Fabiola. Eu espero que fique tudo bem com seu filho. O Vinícius também tem acompanhado o nosso trabalho. Obrigada, Vinícius. E ele pergunta se existe vistos para trabalhar nos Estados Unidos. Sim, existem vistos, mas eu vou te dar essa resposta com muita cautela. Por quê? Não só na administração Trump, mas já com o Obama, decorrente dessa crise financeira que até os Estados Unidos sofreu, é muito mais difícil de uma pessoa conseguir o visto de trabalho. As cotas caíram muito. Então, para pessoas que têm um alto nível de graduação, vamos dizer cientistas, médicos, se torna mais fácil conseguir o visto. Até para artistas, atletas, eles conseguem. Agora, vamos dizer que são trabalhos que não requerem um tipo de graduação especial, como construção civil ou até um chefe de cozinha, que realmente são funções necessárias, porém, hoje em dia, decorrente da economia americana, tem pessoas aqui dentro que estão cumprindo essas funções. Então, pessoas que aplicam para vistos por esse tipo de trabalho estão tendo que esperar bastante tempo, e bastante tempo eu digo mais de 10 anos. Então, depende muito da função que a pessoa quer exercer.
Vera Lúcia, o filho dela veio para os Estados Unidos com visto de trabalho e não voltou dentro do prazo permitido, está aqui há 10 anos e vai se casar com uma moça que tem green card. Se ele corre algum risco ou pode ficar legal aqui através dela. Sim, ele pode ficar legal. Risco, toda pessoa corre, gente. Não tem como a gente falar que não corre risco, porque a partir do momento que a pessoa dá entrada na documentação, não é necessariamente aprovada. Então, realmente há um risco. Há uma demora. Por quê? Porque ela tem green card, não existe a legalização imediata, a prioridade imediata. Ela é primeira prioridade, o que demora em torno de 2 a 3 anos, de acordo com o Visa Bulletin de janeiro de 2019. Já está antecipado para o mês que vem, gente. O que eu vou recomendar no caso deles? Se ela está perto de poder ter a cidadania, que ela pode dar entrada com o green card, fazer o processo de cidadania dela, e aí pode fazer um upgrade, ele pode subir, o processo dele vai subir de prioridade a partir do momento que ela enviar a certidão de naturalização dela e provar que ela é cidadã americana. A Francisca ouviu falar ontem que ao invés do filho ter 21 anos para legalizar o pai, poderá ser 18. É verdade? Infelizmente não, Francisca, ainda não houve essa mudança de lei. Por enquanto, a idade é 21 para legalizar os pais, não 18. A Nivalda conhece uma pessoa que é brasileiro, veio para os Estados Unidos bem no início dos anos 2000, com visto de turista e permaneceu aqui. Coisa mais comum que você vai achar aqui, Nivalda. Em 2008, ele casou com uma americana e com isso ganhou a cidadania. Nesse caso, ele ganhou o green card e depois aplicou para a cidadania e se tornou cidadão. A pergunta dela é se ele pode legalizar os pais brasileiros. A resposta é sim. O cidadão americano tem o direito de legalizar os pais brasileiros, ou de qualquer outro país, de fato. E se pode, os pais dele podem legalizar os outros filhos em seguida. Isso vai depender muito da idade dos outros filhos, né, dos irmãos, nesse fato. Se eles são casados ou não. Nesse caso, bem, vamos lá. Os pais só com o green card podem legalizar filhos menores de idade. A partir do momento que os pais se tornarem cidadãos americanos, aí eles vão poder legalizar os filhos. A questão é o tempo de espera. O tempo de espera é muito mais curto se para um filho solteiro do que para um filho casado, e para um filho que é menor de 21 do que para um filho maior de 21. Então, depende muito da prioridade. Mas os irmãos só vão poder ser legalizados depois que os pais se tornarem cidadãos americanos. A Lindalva, os pais que têm green card através do filho podem aplicar para outro filho casado e maior de idade? Não, a resposta é só depois que eles se tornarem cidadãos americanos. Nesse caso, ele pode aplicar. O tempo de espera, gente, só para vocês terem uma ideia, um filho casado e maior de 21, nesse momento, está de 12 anos. Vamos para a questão da Jaqueline. Jaqueline, a mãe dela é americana e ela quer saber qual é a melhor forma de aplicar para ela. Ela sendo solteira ou casada. A gente sempre melhor solteira. Solteira é prioridade maior do que uma pessoa que já está casada. Ela tem um filho que também vai entrar no processo. Recomendo que ele já seja incluído no processo inicial para que não haja nenhum tipo de atraso. Quanto tempo demora o processo? Bem, nesse caso, você seria a primeira prioridade, né, que é o F1, então demoraria 7 anos. Se você decidir casar depois, você desce de prioridade, você vai ter que esperar 12 anos ou mais. Ok? Então, vamos lá. Agora a questão do Roberto. Roberto tem um filho de 10 anos, nascido nos Estados Unidos, mas ele foi deportado. Ele quer saber se algum dia ele pode se legalizar. Bem, a sua questão é um pouco mais complexa, Roberto, porque por você ter sido deportado, né? Você imagina que você não tenha comparecido na corte e você não saiu do país. Então, você teria que reabrir essa deportação, porque você nunca cumpriu a deportação, fechar a deportação, pediu perdão por ter entrado pelo México. Imagino que você tenha entrado, não sei, desculpa. Aqui não tá claro a maneira que você entrou, mas caso você tenha entrado sem visto, você teria que pedir o perdão, e só depois que você poderia se legalizar. Então, não é que não há uma forma, mas é um pouco mais complicado. Também no seu caso, o seu filho não teria como pedir o perdão. O perdão só poderia ser concedido se a sua saída dos Estados Unidos vai causar
dificuldade extrema para um cidadão americano que qualifica. O cidadão americano que qualifica teria que ser pai, mãe ou cônjuge. Filho não conta nesse caso. Eu acho que a situação também, uma outra situação que a gente está pensando é a defesa da deportação, que a pessoa prova que está aqui há mais de 10 anos, que tem um filho americano, que vai passar dificuldade extrema se a pessoa for mandada de volta e que tem bom caráter moral, mas isso é uma outra questão e a gente teria que ver como foi essa deportação sua, Roberto. Genuíris ficou aqui nos Estados Unidos por 14 anos, tem uma filha americana, mas ele foi deportado. Ele quer saber o que pode fazer para voltar legal para cá. A filha dele hoje tem 12 anos. Então, se você continuar fora do país, quer dizer, se você não entrar por uma segunda vez ilegalmente, o seu tempo de castigo de 10 anos já passou, porque você ficou aqui por 14 anos, mas me parece que você voltou. A sua filha, quando ela tiver 21, ela tem a possibilidade de aplicar para sua legalização. O Roberto tem um filho nascido aqui nos Estados Unidos e gostaria de saber se algum dia ele legaliza depois que fizer 18 anos. Ele foi deportado. Roberto, depende se você saiu do país após a sua deportação ou não, e o seu filho só pode te legalizar a partir do momento que ele tiver 21 anos e não 18. O Alessandro diz que o filho dele é americano, tem 10 anos que ele está no Brasil e ele tem 16 anos. Ele perguntou se pode pegar visto com a esposa para vir morar aqui para esperar o green card aqui nos Estados Unidos ou não. A resposta é não. Não existe um visto provisório para que a pessoa espere aqui nos Estados Unidos enquanto o processo dele de legalização ocorre. Nesse caso, principalmente sendo que o seu filho só pode aplicar para você quando ele fizer 21 anos, o que ainda tem um tempinho, já que ele só tem 16. A questão do Igor agora. Igor, o pai dele é cidadão americano e se aposentou aqui nos Estados Unidos. Mas ele mora no Brasil e diz que entrou com os meus documentos já faz 3 anos e até hoje não deu nada. Será que ele não quer dar meus documentos ou é o consulado que está demorando? Bem, Igor, vamos lá. Não bota a mão no fogo pelo seu pai, não vou garantir nada, mas não é necessariamente culpa dele. Se você é solteiro, mas por você ter mais de 21 anos, você entra numa lista de prioridades. Então, o seu processo pode chegar a demorar até 7 anos. Como só se passaram 3, você ainda não chegou na sua data de prioridade. Então, possivelmente, seu pai fez tudo certo, mas é só uma demora realmente do seu processo. Mas, novamente, eu não coloco a mão no fogo por ninguém não, gente. A Daisy Mari diz que ela e o esposo entraram aqui pela imigração. Então, eu imagino que ela tenha entrado pelo Caicai, né? Tentou entrar pela fronteira e foi pega. Então, vamos lá. Ele com a nossa filha de 8 anos, que é diagnosticada com paralisia cerebral leve e ela estava grávida. Nós não comparecemos a nenhuma corte. Vamos aí, Daisy Mari, por você não ter comparecido à corte, foi decretada a sua deportação na sua ausência, a gente chama in absentia. Então, nesse caso, você foi deportado sem saber, só pelo fato que você não estava presente. Ela perguntou, eu ouvi dizer que por causa da nossa filha ser especial, com o bom advogado atuando, seria possível entrar com um processo que permite o trabalho futuramente até o pedido de permanência. Seria possível isso, mesmo não tendo comparecido? Acho que o que você está pensando é o que a gente mencionou um tempinho atrás, que é a defesa da deportação. Então, você teria que estar em processo de deportação e, no seu caso, a sua deportação já foi decretada há anos e anos atrás. O outro problema é que a dificuldade extrema, quer dizer, o filho com necessidades especiais, precisa ser americano. E pelo texto aqui, me parece que a sua filha, por mais que ela realmente tenha necessidade especial, ela é a brasileira, então ela não qualificaria para isso. Então eu teria muita cautela, porque eu acho que nenhum bom advogado teria como fazer. Então vamos lá. Kleiner pergunta se quem passa pelo Caicai tem chance de ficar legal. Sim, tem chance de ficar legal, mas lembrando que antes do processo inteiro, essa pessoa precisa reabrir a deportação que já foi fechada, fechar a deportação, quer dizer, ou defender ou pedir para que o juiz feche essa deportação, conseguir o perdão pela pessoa ter entrado ilegalmente e só assim proceder com o processo. Então, é um processo bem delicado.
E eu sei que tem muita gente também que acha que um paralegal, que um notório pode resolver o problema. Esse tipo de processo, uma pessoa que não é um bom advogado com experiência em imigração não vai saber resolver e pode até te mandar para o Brasil e você ficar presa lá e não poder retornar. Então, muita cautela com esse tipo de processo, gente. A Cecília morou aqui nos Estados Unidos por 18 anos, tem carteira de motorista, Social Security, teve uma pequena firma e declarava imposto. Ela tem um filho que nasceu e mora aqui e quer saber quais os direitos que ela tem. Ela já voltou faz 20 anos e ela quer saber qual a chance que ela tem para conseguir o visto. Ela tem 56 anos. Bem, a chance para conseguir o visto vai depender muito dos seus vínculos no Brasil. Então, novamente, se você tem um emprego, se você tem imóvel, etc, etc. Então, quanto mais vínculos no Brasil você conseguir provar, mais são as suas chances de ter esse visto. Eu vou frisar muito, porque você já falou aqui que você teve carteira de motorista social, então a imigração sabe que você já esteve aqui. Então, de forma alguma, minta para eles, porque isso vai ser uma pergunta que eles vão fazer. Então, não minta que você nunca esteve aqui nos Estados Unidos, porque você esteve. E eles têm, hoje em dia, tudo é computadorizado. A imigração e o consulado, eles têm todos os dados de uma pessoa. Então, cuidado ao mentir para a imigração, porque eu tenho visto muitos vistos sendo negados porque a pessoa mentiu e o consulado americano já tem todos os dados no computador deles. O Renato foi deportado dos Estados Unidos há 13 anos por estar ilegal. Ele ficou 9 meses e entrou com visto de turista. Se ele consegue o visto novamente, é impossível. Renato, nada é impossível, mas é um pouco mais difícil. É bem mais difícil você conseguir por você já ter sido deportado e você ter ficado legal aqui nos Estados Unidos. Minha recomendação é sempre, gente, mostrar quanto mais vínculos possíveis e não mentir na entrevista de visto, porque a pessoa que mente na entrevista de visto vai ter uma possibilidade muito menor de conseguir um visto de turista no futuro. A partir do momento que você mente na primeira, dificultou muito a sua vida no futuro. A Geralda, em setembro faz 10 anos que ela saiu daqui dos Estados Unidos. Ela quer saber se teria chance de pegar o visto de turista porque ela só quer vir passear. Novamente, Geralda, mostre o máximo de vínculos possíveis. Não minta que você nunca esteve aqui, porque eles já sabem que você esteve. E terceiro, tente ir para uma área que tem um fluxo maior de turistas. Tente vir para uma área que tem um fluxo grande de turistas e não um fluxo muito grande de pessoas que querem vir para ficar aqui nos Estados Unidos, porque isso vai gerar uma suspeita a mais. Novamente, eu sempre dou o exemplo de Newark, né? Porque a gente fala que quer passear em Newark. Não fala que quer vir passear em Newark, porque vai gerar uma suspeita muito grande que você quer ficar aqui legalmente. Então, vamos lá para a pergunta do Tiago. Há 2 anos ele tentou vir para os Estados Unidos de forma ilegal e a dúvida é a seguinte: se algum dia teria possibilidade de tentar um visto. Sei que meu nome fica registrado e tudo mais na imigração. Se tem alguma forma de pedir perdão ao país e apagar esses tais registros para um dia tentar de forma legal o visto. No seu caso, Tiago, essa informação nunca é apagada do sistema deles. Eu só digo isso não é para te desanimar, mas é para te como cautela para que você nunca minta na sua entrevista de visto. Eles vão tentar perguntar para você: já tentou entrar? A resposta é sim. A questão quanto tempo você tem que esperar para conseguir tentar o visto de novo ou não, depende se você tentou entrar, se você chegou a ser deportado, vamos dizer que a imigração fez todo um processo que eles chamam de Summary Deportation, que é um processo de deportação que é mais rápido e você é já enviado para o seu país, ou se você simplesmente não conseguiu entrar. Mas, de qualquer forma, não minta para eles, mas o máximo de vínculos que você mostrar, melhor. A Nilceia foi deportada há 13 anos e nunca cometeu um delito enquanto morou aqui. Se ela tem direito a um visto. Gente, direito a um visto ninguém tem. Essas questões são muito delicadas e vou explicar para vocês o porquê. Não existe uma lista de requisições, vamos dizer. Se você apresentar tais documentos, se você tiver tanto na sua conta, se você tiver tanto no valor de imóveis, você consegue o visto de turista. Não existe isso. Então, a pessoa do consulado americano no Brasil, ela tem total liberdade de olhar para você e negar o visto porque ela não gostou de você. Ela não tem que justificar por que esse visto foi negado. Não existe essa razão. Então, tente apresentar o máximo de vínculos,
Tente falar a verdade, tente se apresentar como uma pessoa que vai ser honesta, que não vai ficar aqui no país ilegalmente, e dessa forma a sua chance aumenta de conseguir o visto. Mas o direito absoluto de uma pessoa ter o visto de turista não existe. Marcelo morou aqui nos Estados Unidos de 2004 a 2007 ilegal, entrou pelo México, mas não teve problemas com a imigração e decidiu ir embora por conta própria. Sempre uma boa coisa, ir embora deportado é sempre pior, gente. Esse ano faz 11 anos que ele mora no Brasil, quer dizer, ele já cumpriu os 10 anos de pena, porque quem fica aqui por mais de 180 dias tem essa pena de 10 anos. Já tentou 3 vezes o visto de turista, mas foi negado. Hoje ele tem uma construtora no Brasil e não tem intenção de morar ilegal aqui, só queria levar a família dele para conhecer. Ele é casado e tem um filho menor, tem totais condições de provar os bens dele. Será que ainda tem uma chance? Marcelo, não é impossível, mas você já viu que é difícil porque você já tentou por 3 vezes, né? Então, eu não sei se você já tinha comprovado os seus bens, se você levou algum tipo de comprovação. Eu vou recomendar que você leve comprovantes de tudo que você tem, de todos os seus vínculos da construtora, etc. Que você não minta para eles e que você vá para uma área que tem alto fluxo de turistas. Se você realmente também até fizer uma excursão, tentar tirar o visto vinculado a essa excursão, melhor ainda. É o melhor que eu posso te dizer, porque infelizmente eles têm liberdade total de decidir ou não se eles vão te deixar entrar. A Calmon foi já deportada há 20 anos, mas ela entrou com o passaporte e o visto de outra pessoa. Mas tem 20 anos que não tentou mais nada. Hoje ela tem a cidadania europeia e só quer vir para passear. Como faço? Consigo? Calmon, eu não posso te dizer que eu tenho certeza que você não consegue, mas se torna muito mais difícil, porque a sua deportação foi por motivo de fraude. Não foi porque você entrou ilegalmente, foi por fraude. Eu não tenho como frisar bastante para vocês que fraude e mentira são seríssimos aqui nos Estados Unidos. Então, é uma ofensa um pouco maior do que você simplesmente ter sido deportada. Minha recomendação é que você não minta. Se perguntar, eles já têm as digitais, eles já sabem que você foi deportada. Então, não minta para eles porque você não quer ter uma acusação de fraude em cima de uma acusação de mentira. Então, tente não fazer isso. Gustavo possui a cidadania alemã, tem passaporte alemão e já morou na Alemanha por 1 ano. Ele e a esposa dele estão pensando em mudar aqui para os Estados Unidos e queriam saber se essa cidadania ajudaria em algo ou encaixaria em alguma categoria de legalização de permanência. Gustavo, deixa eu já adiantar que tem uma chance maior, sim, de legalizar. Por quê? Por você ser cidadão europeu, você não precisa investir 1 milhão em áreas de baixo desemprego ou os 500 mil na área de alto desemprego. Então, no seu caso, você pode se legalizar com um investimento menor. Então, vamos dizer que você vai abrir um restaurante. Você só precisa investir o bastante para que o seu negócio seja viável. Claro que a quantia do investimento vai depender muito do negócio do negócio que você vai abrir, da localização onde você vai abrir o seu negócio, etc. Então, o seu caso teria que ser avaliado individualmente, mas já adiantando que existe essa possibilidade para você. Então, vamos lá. Gente, eu queria agradecer algumas pessoas que estão aqui assistindo, o carinho da Fátima, o carinho do André, da Vera, da Iola, da Nancy. Gente, muito obrigada por estar assistindo, obrigada pelo carinho de vocês, obrigada sempre por estar apoiando a gente aqui. A Drica também, gente, não esquecendo a Drica. Beijo. Acho que dá tempo da gente responder mais algumas, não dá? Então, vamos lá. Fátima pergunta, quanto tempo depois de pedir a cidadania tem a prova? Ultimamente tem sido de 7 a 10 meses, Fátima, é o que a imigração está demorando. Depois que você já faz o pedido da cidadania, demora de 7 a 10 meses para a prova ser agendada. André fala, importantíssimo assistir os vídeos da doutora Anitta. Foi assim que ele conseguiu os papéis. Ô André, obrigada. Informação exata de uma excelente profissional faz toda a diferença para não perder tempo. Obrigada, doutora Anitta, por todo o cuidado e preocupação com o nosso processo. De nada, André. Nossa, assim eu fico até vermelha. Obrigada. O JC, olá, boa noite. Ele tem o visto F1 e quer saber se ele pode aplicar para o visto B3, Unskilled.
Poder você pode, mas lembrando que unskilled é a maior espera que você pode ter. Então vamos lá. No seu caso, o unskilled tem demorado mais de 10 anos. Eu nem tenho como saber quanto tempo ao certo, mas eu já vou te dizer mais de 10 anos. Então, uma pessoa que te prometeu um milagre não vai conseguir fazer esse milagre, gente. A quantidade de pessoas esperando essa categoria de unskilled é incrível. Então, muito cuidado com quem te prometer milagres, muito cuidado com quanto você vai gastar nessa aplicação, porque ela está muito difícil, gente. Não deixa ninguém roubar vocês, não. O Silvio tem um tio americano, pergunta se ele deve falar isso para conseguir um visto de turista. Não necessariamente, você não vai voluntariar essa informação, Silvio. Você não vai chegar lá e vai falar, olha, eu tenho um tio, vou passear e inclusive eu já tenho um tio que mora lá, não fala isso. Mas se perguntar, você tem algum familiar que mora? Olha, eu tenho um tio que mora em tal lugar. Não recomendo que você vá diretamente onde o seu tio mora, porque isso pode gerar uma suspeita que você está vindo morar ilegalmente com seu tio. A Andrea pergunta quanto tempo está o processo de mãe com green card para filho maior de idade e solteiro. Essa categoria não existe, gente. Cuidado, cuidado, cuidado. Tempo, vamos lá. Essa categoria, vamos conversar sobre as categorias de novo. F1, mães, as pessoas que são parentes de um cidadão americano. Categoria 2, novamente, a categoria 2 são de pessoas que têm um green card, as esposas, ou esposos e filhos. Agora, unmarried, 21 acima, você está na F2B, o que tem demorado 6 meses. 6 anos. 6 meses, quem me dera, né? Então, é um tempo bem longo de espera. Já se a pessoa é casada, ela baixa de categoria. Então, precisa ser cidadão americano para pedir. Vamos lá. A Graziele estava sentindo falta das nossas lives. Obrigada, Graziele. Wesley também fala que é bom ver a gente aqui, dispondo a ajudar outras pessoas. Sempre disposto, sim. O que a gente puder ajudar, é um prazer estar aqui ajudando a comunidade brasileira. A Oneide falou que as respostas são muito esclarecedoras. Primeira vez aqui. Obrigada, Oneide. Espero ver você aqui de novo. O Gilmar. Sogro dele é cidadão americano. Se ele pode legalizar o filho. Bem, o seu sogro não vai legalizar diretamente o seu filho. Ele vai legalizar a filha dele, que é parente, que a gente fala que é parente imediato, e vai fazer a aplicação do seu filho junto. Depende, acho que a gente já pode falar que ela é maior de 21 anos, né? Que a filha dele deve ser maior de 21 anos. Então, a nossa maior questão é o tempo de espera, porque o tempo de espera para filhos de cidadãos americanos com mais de 21 e casados é de 12 anos. Então, há uma espera um pouco longa. Eduardo pede para a gente conversar sobre visto religioso. Existe o visto religioso, o formulário é o I-360, e ele aplica para pessoas que trabalham primariamente na função religiosa. Então, ou é um pastor, é um padre, ou é um missionário, uma pessoa que trabalha primariamente com isso. Você tem que provar primeiramente que essa denominação é de fato verdadeira, então que a igreja existe, que é uma igreja que é conceituada ou classificada como uma igreja de fato, e que essa pessoa tem um envolvimento de pelo menos 2 anos nessa igreja antes de vir com o visto religioso. Então, não é que a pessoa entrou na igreja ontem e agora vai conseguir o visto religioso por essa igreja. Então, ele é um pouco mais específico do que isso, gente. Sempre cuidado com esses pedidos, porque não é tão fácil quanto tem gente que faz parecer. O Rafael fala que permissão de trabalho é fácil conseguir com visto... Pergunta, né? Se permissão de trabalho é fácil conseguir com visto B1, expirado o prazo a 30 dias. Rafael, essa é uma questão um pouquinho mais específica que a gente teria que olhar o seu processo individualmente, não tem como a gente te falar por aqui. A Lady Mar mandou os documentos para a imigração para renovar o Green Card já tem 5 meses e ainda não teve resposta. Já mandou e-mail e eles não responderam. Por quê? Lady Mar, infelizmente, porque a imigração tem demorado muito, muito, muito.
nada tem saído com menos de 8 a 10 meses. Muito difícil que qualquer tipo de processo, qualquer tipo de pedido, juntamente à imigração, saia com essa rapidez toda. Então, um pouquinho mais de paciência. O mais importante, eu quero saber se você recebeu o seu recibo com o número de processo. Se você recebeu isso, para você tá tudo bem. Se você não recebeu, pode ter extraviado o seu pedido. Então, dá uma olhada nisso. A Girlene gostaria de saber um pouco sobre o visto U. Qual o tempo de espera? Então, vamos lá. O visto U é para pessoas que são vítimas de um crime hediondo, geralmente, né? Não precisa necessariamente ser hediondo, mas um crime hediondo vai te dar uma chance maior. E são pessoas que são necessárias para a promotoria. Então, o visto 1 requer que o promotor no processo ou o juiz assine o seu pedido juntamente à imigração. A espera para um visto U tem sido de pelo menos 5 anos. Acho que 5 anos é o tempo mais rápido que eu vi um ser feito. Antes disso, não está saindo. A Yola quer saber quando a gente vai ter outra live. Nossa, um pouquinho de pressa. Vamos lá. A gente vai tentar fazer uma a cada 2 semanas. Eu sei que a gente tem tempo que a gente não faz uma, mas vamos tentar fazer uma a cada 2 semanas, gente. O Cirano quer saber quais são as opções para estudantes F1 na graduação e do período OPT. Então, pode ser uma oferta de trabalho. Então, nesse caso, eu precisaria de um sponsor, que vai fazer que a pessoa possa ficar trabalhando aqui legalmente. Ou, se a pessoa se casar com um cidadão americano, ela tem a legalização imediata. Essas, geralmente, são as opções para uma pessoa que é estudante aqui, ficar aqui legalmente, não ilegalmente. A Vânia, cidadão para o país está demorando quanto tempo? O pedido de cidadania para os pais, imagino. Então, vamos lá. Para um cidadão legalizar os pais tem demorado aproximadamente de 10 a 13 meses. Então, não tem sido fácil. Não tá? Antigamente, o tempo de espera era de 6 a 8, subiu para 10 a 13 porque a imigração está sendo abarrotada de processos. Rodolfo quer saber quanto tempo depois do casamento deve esperar para aplicar para o Green Card. 1 mês? Rodolfo, a gente respondeu essa pergunta. Dá uma olhadinha nessa live da gente, mais dessa live antes de você ter entrado. A gente vai deixar aqui no nosso site. Mas depende muito das provas do casamento que você tem, ok? Não existe uma regra fixa para isso. A Joana está perguntando quanto tempo demora para minha filha, que já é cidadã, me dar o Green Card. Sou ilegal há 25 anos, entrei com visto, nunca saí, também não tenho processo criminal. Então, esse seria, novamente, 11 a 13 meses para que o processo corra. Antigamente, gente, as pessoas que estavam, cidadãos americanos, que legalizavam os pais, não precisavam ir à entrevista. Os pais só recebiam o Green Card por correio. Hoje em dia, quase todo mundo que pede um Green Card precisa ir a uma entrevista. Então, caso você receba uma intimação para entrevista e você converse, vamos dizer, com amigos e fale, mas eu não precisei ir à imigração. As coisas estão mudando diariamente. Então, não fica com medo, não ache que tem alguma coisa errada com o seu processo. É só normal hoje em dia, todo mundo tem sido chamado para essas entrevistas, ok? E não tem muita coisa. Você vai ter que levar a sua certidão de nascimento, vai ter que levar o passaporte e nada mais, não se preocupa. O Ramon tem a cidadania... Acho que eu pulei uma pessoa, não pulei não. Vamos lá, o Ramon tem a cidadania portuguesa, veio nos Estados Unidos, ficou 5 meses. Se ele vai ter problema se quiser voltar. Possivelmente, porque você veio com visa waiver, né? Então você não precisa de visto, mas você não pode ficar 5 meses, você pode ficar só 3. Então, você passou 2 meses legal, então não minta que você ficou aqui legalmente, porque eles já sabem. Então, pode te causar um problema, mas não foi tanto tempo assim. Então, a resposta, infelizmente, é talvez. Não tem como te dar uma resposta certa disso. A Girlene gostaria de saber também quem entra com menor e entra com o pedido de asilo. Essa questão de entrar com uma criança menor de idade é sempre muito delicada. E eu vou contar para vocês por quê. Se são os pais entrando com filhos, é uma coisa. Faz o pedido de asilo político
E tem uma chance, não é porque tem uma criança menor de idade que vai ter chances maiores ou menores de legalizar. Realmente a decisão vai ser feita pelo juiz de imigração com base na veracidade das provas, no testemunho, etc. Agora, muito cuidado com quem está entrando com uma criança menor de idade e não é o pai ou a mãe delas. Vamos lá, tive um processo que foi a avó. E a lei é muito firme em relação a isso. Por mais que a avó da criança, ela foi acusada de estar trazendo uma criança ilegalmente. Então, ficou como tráfico humano. E ela não conseguiu se legalizar e ela é banida de se legalizar para sempre. Então, é uma situação muito delicada, porque às vezes é uma tia, um tio, avós, pessoas que não estão sequestrando, pessoas que não estão traficando uma criança, mas na classificação da imigração está como uma pessoa que cometeu tráfico humano. Então, cuidado para quem está pensando em vir com uma criança menor de idade. A Cida falou que tentou entrar com visto falso pelo México, foi presa por 2 meses, depois foi deportada. E no mesmo ano ela entrou aqui para os Estados Unidos. Ela ficou por 5 anos, mas já está no Brasil por 10. Se existe alguma possibilidade de ela conseguir o visto. Cida, você teria que pedir o perdão não só por ter entrado pelo México, mas pelaquela tentativa de entrada com a documentação falsa. Então, esse perdão você só poderia pedir se você tem algum cidadão americano que seja parente seu e qualifique. As pessoas que qualificam são pai, mãe ou cônjuge. Se essa pessoa vai sofrer dificuldade extrema se você tiver que ficar no Brasil, nesse caso você teria o perdão. Caso contrário, sua situação fica um pouco mais difícil. Conseguir o visto também, novamente, é uma questão de vínculos. Tem gente que dá sorte também, tem gente que não dá. Então, essa possibilidade eu não tenho como te falar com certeza. Então, vamos lá. Ariane pretende mudar o visto de turista para estudante. Se ela pode ir ao Brasil enquanto ela estiver estudando. Pessoal, tem uma distinção muito grande entre o visto de turista e o status de turista. A pessoa que entra com visto de turista, ela tem o status de turista também. Aqui dentro dos Estados Unidos, a pessoa só pode trocar o status. Então, ela vai trocar de status de turista para o status de estudante. O visto dela não se torna um visto de estudante. Então, ela não pode entrar e sair, ela não pode sair e voltar para o país. Ela vai ter que sair, tentar conseguir o visto de estudante do zero e aí só assim poder voltar para cá. Então, lembrando, o visto só é emitido no consulado americano fora dos Estados Unidos. Quem já está aqui não consegue trocar de visto. O Juan falou que a gente trabalha muito bem, manda um abraço pra gente, um abraço pra você também, Juan, obrigada. A Marina pergunta se o processo para pegar o Green Card se complica quando o homem casa com uma mulher que já tem filhos de 2 homens diferentes, sendo que nenhum é dele. Não necessariamente, Marina. Na verdade, a questão de legalização é a questão de como a pessoa consegue provar que o casamento é verdadeiro. Se tem um contrato de aluguel juntos, se tem uma conta conjunta e realmente essa conta é movimentada, sendo que o dinheiro dos dois entra nessa conta e as 2 pessoas movimentam essa conta, isso tudo vai provar que o relacionamento é verdadeiro. Também fotos, se tem seguro juntos, qualquer coisa que mostre que essas pessoas realmente têm um vínculo de cônjuge. O fato de ter casamentos antigos não tem problema nenhum. O que dá mais problema, gente, é se o cidadão americano que está legalizando o imigrante já teve vários casamentos, já legalizou várias pessoas e se divorciou logo depois. Isso é o que causa suspeita maior na imigração, mas não no caso do imigrante. Então, fique tranquila, Marina, não vai ter problema para você, desde que você comprove o seu vínculo com seu marido propriamente. Vamos lá. A Carol foi deportada e deram 5 anos de castigo para ela. Ela vai se casar no Brasil com um noivo americano e depois ele vai aplicar para o Green Card. Ela pergunta se há muito risco de ser negado, pois foi deportada por alegarem que trabalhou na última estadia, mas nunca ficou ilegal. Depende se já se passaram os 5 anos. Se já se passaram os 5 anos que você foi deportada e você já cumpriu o castigo, eu diria que não tem necessariamente grande chance de ser negado, desde que você cumpra tudo que é necessário para o visto de noivado.
No caso, acho que não há grande. Se você precisa pedir o perdão, aí se torna mais complicado. Se você não completou os 5 anos fora dos Estados Unidos ainda, você vai ter que provar que o cidadão americano com quem você pretende se casar, o seu noivo, vai sofrer dificuldades extremas se você tiver que ficar no Brasil. Seu caso se torna um pouquinho mais complicado. Eu acho que você deve consultar um advogado de imigração que tenha bastante experiência. Vamos lá. O Flávio diz que o pai dele casou com uma brasileira aqui nos Estados Unidos, mas quer se divorciar. Os dois querem um divórcio amigável. Flávio, nesse caso, isso pode ser feito, com certeza. A questão de legalidade aqui nos Estados Unidos não interfere com a questão do divórcio, mas caso vocês estejam interessados na gente representar vocês, entre em contato com a gente. Vamos lá. Márcio, doutora Anitta Mione, melhor advogada de todo o New Jersey, super recomendo. Obrigada, Márcio, obrigada pelo carinho. Gente, então acho que o nosso tempo acabou, passou voando pra mim, não sei se passou voando pra vocês. Obrigada pra todo mundo que esteve aqui assistindo, pra todo mundo que já mandou as perguntas antes, todo mundo que mandou as perguntas durante a nossa live. Se não deu tempo de eu responder, pode deixar que eu vou responder na próxima transmissão que a gente tiver. E para quem quiser entrar em contato com o nosso escritório, nosso número é 973-494-5757. Obrigada, gente.